nessa noite, queridos, é confiando no amor de Deus. Fala assim comigo: confiando no amor de Deus. Então nós precisamos, amados, aprender a confiar no amor de Deus, né? No amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fala assim: Deus recompensa aqueles que o buscam. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar nesse momento. Eu queria que você fizesse a sua oração particular enquanto eu vou orar aqui, pedindo ao Senhor que Ele possa falar na tua vida nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Deus, como tua igreja, reunidos em teu nome. Pai, nós cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, em tudo aquilo, ó Deus, que nós estamos envolvidos. Pai, nós cremos no teu cuidado, na tua proximidade, no teu trabalhar. Por isso, Pai, vem nessa noite, Senhor, em direção às nossas necessidades. Que o Senhor possa falar conosco através da vida do teu filho. Que o Senhor possa trazer palavras ao nosso coração, alimentando o nosso espírito, transformando a nossa alma e nos fortalecendo, Deus, com o alimento do céu, com o maná. Como ali no deserto o Senhor enviava o maná para o teu povo, o Senhor possa enviar, ó Deus, a tua palavra, que é o nosso alimento, que é o pão que desceu do céu, que é o teu verbo, que é a tua palavra, que expressa o teu caráter, que expressa os teus sentimentos, a tua vontade. Venha sobre nós de uma maneira revelada, em o nome do Senhor Jesus. Então, querido, nós precisamos aprender a confiar no amor de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo ali, que provavelmente escreveu a epístola de Romanos, né? A maioria dos estudiosos concorda pela estrutura da carta que foi o apóstolo Paulo que escreveu. E ele diz ali claramente: se Ele deu para vocês, isso num português mais simples ainda, se Ele deu para vocês aquilo que Ele tinha de mais valioso, que era o seu Filho, porventura Ele não dará para vocês todas as coisas, vírgula, e de graça. Então, querido, eu preciso compreender na bondade de Deus. O caráter de Deus é bom. A bondade, ela é a expressão de Deus. Deus, Ele é bom, e eu preciso confiar nessa bondade, né? Deus, Ele é longâmino, ou seja, Deus tem um longo ânimo conosco. Deus não desiste de nós, Deus não nos abandona, Deus, Ele não nos deixa de lado. Mas em todo o tempo, querido, a bondade de Deus, o amor de Deus nos constrange. Agora veja bem, o diabo muitas vezes, ele vai trabalhar tentando colocar na nossa mente e no nosso coração que Deus se esqueceu de nós, que Deus não é bom, que Deus não nos ama de verdade, que nós somos mais um no meio da multidão, que para Deus tanto faz se nós estamos bem, se nós estamos mal. Isso é uma mentira do diabo, porque Deus nos amou, amados, sendo nós ainda pecadores. Imagine agora.
imagine depois de termos a nossa vida transformada, depois de ter nascido de novo, de termos nos tornado filhos de Deus, como em João capítulo 1, versículo 12 está escrito, que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Então, muito mais agora, querido, Ele nos dará. Muito mais agora Ele tem o bem para nós. Muito mais agora o amor de Deus tem cuidado de nós. Mas muitas vezes nós temos sido enganados pelo diabo, nós temos sido enganados pelo maligno, aonde ele tem nos afastado de crer na bondade e no amor de Deus. Então a Bíblia diz aqui claramente que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que Deus ele recompensa, Ele abençoa, Ele presenteia, né, todos aqueles que dele se aproximam, todos aqueles que o buscam. E isso é sobrenatural. E a cada dia, querido, nas nossas vidas, nós entraremos na guerra da fé. Porque em todo tempo Satanás vai vir na nossa mente. Ele não vai aparecer para nós como uma grande sombra, né, bradando: eu sou o diabo e eu vou destruir a sua vida. Não é assim que o inimigo age. Mas ele vem com pensamentos, com sutilezas, com mentiras, com engano. E uma vez que ele nos engana, nós trilhamos um caminho de queda, de rebelião contra Deus, de nos afastarmos de Deus. Irmãos, quando Jesus estava naquele jejum ali de 40 dias e 40 noites naquele deserto, que o diabo veio para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aparentemente, irmão, era algo muito bom que Jesus iria fazer, mas ele iria quebrar um princípio de dependência de Deus. E não foi fácil para Jesus. Eu acredito que quando o diabo mostrou para ele ali: você pode transformar essas pedras em pães, eu imagino que ele já viu aquele pão quentinho, com aquela manteiguinha de leite quentinha, aquela maravilha. Por quê? Porque o diabo trabalha com engano. E quando Jesus comesse aquilo ali, ele veria que não vale a pena ser independente de Deus, que nós temos que aprender a ouvir de Deus, né? Interessante que muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm para nós com alguns questionamentos, com algumas situações, digamos que embaraçosas para serem resolvidas, né? E aí ele vira para nós e diz assim: eu posso até aceitar, mas se eu tiver a bênção da minha liderança. E a gente fica naquele estreito, né? E aí, eu abençoo o sujeito, não abençoo, né? Eu dou qual direção para ele tomar? Mas Deus tem me dado muita graça, irmão. Eu tenho entendido algo. Eu sempre tenho dito para aquelas pessoas que vêm conversar comigo: eu digo, querido, você precisa ouvir de Deus. Você precisa entrar no jejum, na oração, para você ouvir de Deus. Eu não tenho respostas para a sua vida. Você precisa ouvir de Deus. E nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos aprender a ouvir de Deus com a seguinte convicção: de que Ele nos ama, de que nós somos importantes para Ele, que Ele tem planos e projetos maravilhosos para a nossa vida. E outro dia eu falava isso para um discípulo. Ele teve uma reviravolta na vida dele, algo que ele não esperava que fosse acontecer com ele. E eu disse para ele, ele estava assim até meio, sabe quando a pessoa fica meio atordoada, parece que ela não consegue nem raciocinar, parece que ela recebe um choque. E aí eu disse para ele, eu falei assim: querido, deixa eu te dizer algo, isso não me assusta, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Nós não compreendemos algumas coisas, e a gente fica doido se a gente for andar pela razão.
Por isso a Bíblia nos ensina que nós temos que andar pela fé. Eu tenho que aprender a ir para o trono da graça. Eu tenho que aprender a ouvir de Deus. Eu tenho que aprender a buscar a Deus, com a convicção que Deus tem o melhor para mim. Irmãos, quantas pessoas ficam tristes com Deus, desanimam de servir a Deus, por causa de fatos e situações na vida dele. Mas nós temos que ter muita clareza, querido, do quanto o Senhor nos ama e os projetos que Ele tem na nossa vida. Abre comigo em Marcos, capítulo 9, verso 23. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém. Né? Jesus estava sendo questionado. Espera aí, se o Senhor puder, né? Se tiver um jeito, se for possível, que o Senhor possa agir na minha vida. Jesus questiona ele: se podes, né? Tudo é possível àquele que crê. Então, querido, quando eu me aproximo do trono da graça, na verdade o que a Bíblia está me ensinando é acreditar no amor de Deus, crer em Deus. Me aproximar do trono de Deus é acreditar no amor de Deus, que Deus realmente me ama e que Ele vai me recompensar pelo preço que eu estou pagando. Irmãos, muitas vezes o diabo vem na nossa mente e diz assim: não vale a pena pagar esse preço, não vale a pena, você está pagando o preço e não está adiantando nada na sua vida. Deixa disso, abandone isso, não vale a pena pagar o preço. Mas deixa eu te dizer algo: os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e as coisas mudam. Esse mundo, querido, como diz o ditado popular, ele dá muitas voltas, e do dia para a noite as coisas mudam. Por isso eu não posso andar pelas circunstâncias. Querido, durante 4 dias a família de Lázaro experimentou uma circunstância horrível. O homem tinha morrido, já estava enterrado. Tristeza sobre tristeza estava sobre aquela família. E eu tenho certeza, querida, a Bíblia não expressa isso, mas por meditar nesse texto, eu tenho certeza que muitos questionamentos vieram à mente das irmãs de Lázaro. Cadê o tal de Jesus que disse que amava ele? Cadê aquele que se dizia nosso amigo e deixou Lázaro morrer? E quando Jesus veio para executar aquele milagre, ele foi muito questionado por aquelas mulheres. Se você tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Então, durante 4 dias, eles experimentaram momentos terríveis. Mas a partir daquele dia, querido, que Jesus botou os pés ali diante daquele sepulcro, pediu para tirar aquela pedra, eles experimentaram a ressurreição. As coisas mudam. As circunstâncias não são a dona da verdade. As situações não governam as nossas vidas. Existe algo superior, existe algo maior, existe algo mais poderoso, chamado Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. As coisas mudam. Talvez hoje você tenha andado por circunstâncias de morte, de tristeza.
Talvez já tem 4 dias, talvez já tem 1 mês, talvez já tem 1 ano, talvez já tem 10 anos. Porque Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus e 1000 é a mesma coisa. Deus não é governado pelo tempo. Ele tem o tempo certo. Existe um ditado popular e maligno que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus, ele age no momento certo, nas circunstâncias certas, da maneira certa. Mas nós não entendemos, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Irmãos, em muitos momentos os discípulos questionaram Jesus pela maneira que Jesus agia, né? Aonde Jesus poderia dar uma dura ali, quando aqueles religiosos chegaram ali diante de Jesus e os discípulos disseram assim: essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada, e agora o que nós vamos fazer? E aí de repente Jesus fica meio que apático, Jesus abaixa, fica escrevendo ali na areia, e de repente ele dá uma resposta inusitada: quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí cada um foi saindo meio que ressabiado, foi escondendo. E Jesus poderia ter dado uma dura naqueles religiosos, Jesus poderia ter feito coisas miraculosas ali, mas Jesus deu uma simples resposta. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro veio e cortou a orelha daquele soldado. Pedro estava indignado, Pedro queria brigar, meu irmão. Pedro queria agir na força do braço. Jesus disse: ó, você não sabe o que você está fazendo, Pedro. Eu não poderia pedir meu Pai e Ele enviar uma legião de anjos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E querido, e essa vida com Deus muitas vezes ela é meio que emocionante. No seguinte aspecto, ela é meio que desesperadora, meio que a adrenalina espiritual nossa eleva muito. Porque às vezes Ele nos permite andar pelo vale da sombra e da morte. Mas é para mim aprender a confiar nele, para mim aprender a descansar nele. Foi o que Davi entendeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Davi confiava em Deus e não em circunstâncias. Irmãos, e provavelmente eu não sei o contexto histórico de quando Davi escreveu esses salmos, mas eu acredito que a maioria deles Davi escreveu debaixo de uma pressão muito grande, porque Davi teve uma vida muito difícil no contexto familiar. Por causa do pecado, a família dele bagunçou toda. O filho estuprou a filha, o outro filho ficou revoltado, matou o irmão. O filho dele, Absalão, quis tomar o reino e teve relacionamento sexual com as mulheres dele no terraço do palácio para todo Israel ver. Na linguagem popular, bagunçou geral a família do homem. E nós sabemos que a família, irmãos, é a nossa base. Se nossa família não está bem, tudo se torna mais difícil. A gente pode enfrentar escassez, necessidade, enfermidade, fome. Se nossa família está bem, querido, a gente tem força para superar. Mas se nossa família vai mal, tudo fica mais difícil. E Davi escreveu essas coisas, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E aí vai: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi confiava no cuidado de Deus. Nós precisamos confiar no amor de Deus, que vale a pena pagar esse preço. Acreditar, querido, que Ele nos ama. E a nossa fé é o sinal dessa confiança. A fé é cooperar com Deus para que Ele nos abençoe. Talvez você pode muitas vezes estar chorando diante de Deus: Senhor, mas por que o Senhor ainda não fez na minha vida? E talvez Deus está dizendo assim: eu não posso contrariar a minha palavra.
E eu não posso fazer na tua vida, porque você não tem me agradado, porque sem fé é impossível me agradar. Eu não volto atrás da minha palavra. Você não tem buscado o meu trono, porque a Bíblia deixa bem claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. E sem fé, querido, eu não me aproprio das promessas de Deus. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda aos Coríntios 1, 20. Que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Querido, então todas as promessas são para aqueles que estão em Cristo. Então em Cristo Jesus, trazendo para um português mais simples, em Cristo Jesus, tantas forem as promessas de Deus, tantas forem, quantas elas forem, em Cristo Jesus, elas têm o sim e o amém. Posso ouvir pelo menos um glória a Deus? Tem o sim e o amém. Querido, e são 8.200 promessas, dizem os estudiosos. São 8.200 promessas ao nosso favor, que em Cristo Jesus, elas são para mim, e eu preciso me apropriar delas pela fé. Abre comigo também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Ou melhor, 2 Pedro 1, 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Querido, então veja bem, pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus prometeu na sua palavra em meu favor, eu sou participante da natureza divina. Eu sou participante da natureza de Cristo, do Espírito de Cristo. E nós precisamos fluir, queridos, debaixo desse Espírito. Nós não podemos andar por aquilo que nós achamos, mas nós precisamos andar, queridos, debaixo dessa direção, dessa natureza divina. Ter o coração de Deus, ter a mente de Cristo. E aí nós vamos compreender um pouco das coisas de Deus. Então todas essas promessas são para nós, todas elas são nossas. Mas olha o que diz aqui, querido, em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Ele nos dá uma orientação. E digo mais, querido, a nossa geração hoje, ela tem falhado muito nesse erro. Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, né? Põe para mim aí na revista atualizada, por favor. Hebreus 6,12. Então, querido, aqui ele está nos mostrando algo que muitas vezes nós temos falhado, né?
que é o de combater o combate da fé. Mas essa tradução, Revista Atualizada, ela fala de uma maneira mais um pouco clara ainda. Fala assim, ó: para que não vos torneis indolentes. Indolente, querido, é preguiçoso, passivo, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Então, querido, existe uma condição para herdar as promessas de Deus. É pela fé e pela longanimidade. O que é longanimidade? É um longo ânimo, é estar animado por muito tempo, é perseverar, é ter uma atitude de fé, de convicção. Eu não sei como, eu não sei quando, e eu não sei aonde, mas Deus fará na minha vida. Ter um longo ânimo, pela fé, querido, e pela longanimidade. A Bíblia, querido, está cheia de promessas, mas muita gente não tem tomado posse dessas promessas por causa da preguiça espiritual. Muitas vezes não é a preguiça natural que a Bíblia está relatando aqui, mas a preguiça espiritual. A dificuldade de pagar um preço, de dobrar os joelhos e orar pela conquista da fé, para tomar posse das riquezas de Deus, das promessas de Deus. Querido, hoje nós fazemos parte da geração que é mais preguiçosa espiritualmente. Quantas vezes, querido, nós temos levantado de madrugada para clamar a Deus pelos nossos problemas, pela nossa própria vida? Quantas vezes nós temos andado animados, crendo: será que é hoje, Deus? Será que é hoje, Deus? Amanhece o dia, passa o dia: será que é hoje, Deus? Será que é hoje? Eu estou só aguardando o dia pelo qual eu receberei a tua intervenção na minha vida, na minha casa. Irmãos, isso é chave. Eu preciso, querido, pagar um preço por essas promessas. E é pela fé e pela longanimidade que nós tomamos posse. E muita gente, querido, às vezes não falha na fé, mas ele falha na longanimidade. Ele começa a orar um mês, não recebe a resposta. Ora 2 meses, não recebe a resposta. Ora 3 meses, não recebe a resposta. E aí, desanima, retrocede, vai deixando de orar, vai deixando de buscar. E aí, querido, perde a oportunidade de tomar posse da promessa de Deus para a vida dele. Interessante, olha só o que diz capítulo 11, verso 1. A definição bíblica da fé. Diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Deixa para mim aí, querido, deixa aberto aí, deixa projetado essa versão Revista Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é uma convicção, querido, de algo que nunca vai acontecer. Porque hoje a igreja do Senhor Jesus já está equivocada com relação à fé. Aí você chega para a irmã e diz: ei, irmã, teu marido já está convertendo, já converteu? Aí diz assim: pela fé, né? Mas em outras palavras está dizendo assim: aquilo nunca se converte. Porque quando ela diz pela fé, diz assim: estou lascado, tá tudo arrebentado, não vai converter nunca. Em outras palavras, não fala com aquela convicção: eu creio, Deus já fez na vida do meu marido. Você está entendendo? E aí, irmão, já teve a vitória? Pela fé, né, pastor? Mas pela fé que ele está dizendo assim. E quando diz assim: ó, na minha vida só Deus, você começa a chorar.
na minha vida só Deus, eu estou perdido. Em outras palavras, está tudo acabado. Se está na mão de Deus, está tudo acabado. É o contrário, querido. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que eu não estou vendo ainda, mas eu sei que Deus já fez. Por isso, querido, crer nas promessas de Deus é crer no amor de Deus, que Deus quer mudar a minha sorte, que Deus quer fazer na minha vida. Mas muitas vezes, querido, quando nós dizemos assim, pela fé, é que nós estamos perdidos, que realmente nós não cremos que a mudança vai acontecer. Convicção, querido, de fatos que não se vê, mas não é algo irreal, né? Não é sonho, é algo que já vemos, já está no mundo espiritual. Ter fé é crer no mundo do espírito. Eu tenho pedido a Deus, querido, que eu quero, através da nossa igreja, através daquilo que Deus está fazendo, eu já vejo o nosso estado salvo, alcançado para o Senhor Jesus. Talvez hoje eu não vejo tantas coisas grandes acontecendo ainda, mas eu tenho essa convicção no meu coração que Deus vai fazer. Nós vamos ser milhares e milhares nesse estado, para a glória de Deus. E isso é fé, é algo que já está no mundo espiritual. Eu já vejo, é aquilo que Jesus mostrou para os discípulos. Olhem, talvez vocês estão dizendo a colheita é daqui a 3 ou 4 meses, mas Jesus disse assim: vocês estão enganados, os campos já estão brancos para a colheita. O tempo é agora. A fé, querido, é para o agora. A fé não é para o futuro, a fé é para o presente e para o passado. Eu creio que Deus já fez, ou que Deus está fazendo nesse exato momento. É daqui para trás, você está entendendo? Não é daqui para frente. Talvez você pode dizer assim: quantos creem aqui que você está sentado numa cadeira? Você tem fé para crer que você está sentado numa cadeira? Quantos aqui, levante sua mão, você tem fé? Não, eu estou sentado numa cadeira, eu creio nisso. Olha para a cadeira aí e fala assim: eu estou crendo que eu estou sentado na cadeira. Eu te pergunto, essa é uma definição de fé bíblica? Hã? Não é uma definição de fé bíblica, porque você está visualizando. Essa é a fé natural, né? Você quer ver um exemplo? Todo mundo diz assim: não, todo mundo tem uma porção de fé, até os incrédulos, mas é uma fé natural da alma, não opera a mão de Deus. Um exemplo: todo mundo crê que sentar na frente de uma carreta morre. Pode ser incrédulo, pode ser macumbeiro, endemoniado, perdido, idólatra, pode ser o que for. Ele sabe que se ele pular de um prédio, ele vai virar pastel lá embaixo. Então isso não é fé. Agora, quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Agora, quantos estão vendo a Deus? Ninguém vê, mas nós sabemos que Ele está aqui, e respaldados pela palavra, porque a palavra diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali. Nós somos muito mais do que 2 ou 3, entende? E isso, querido, é algo revolucionário. São fatos que eu não vejo, mas já estão no mundo espiritual, e eu só quero vê-los materializando. E isso, querido, tem tudo a ver com o nosso coração. Não é com a nossa mente, mas é com o nosso coração. Você está entendendo? Querido, não são fatos de uma coisa para o futuro, mas é para o presente, é para agora, né? É um fato agora. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23.
assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, querido, muitas vezes algumas coisas me vêm dúvida à mente, mas eu me esforço para que essa dúvida não me venha ao coração, porque o problema é quando a dúvida vem ao nosso coração. Eu preciso crer na onde? No meu coração. Não é um jogo de mente, de pensamento positivo, mas é uma convicção interior. Eu preciso crer no meu coração, né? Ele disse aqui: você pode até falar, você pode até crer, né? Mas se você não duvidar no seu coração, assim será feito, né? Assim será feito. Então eu preciso ter cuidado, querido, para não ter dúvida na minha fé, porque através da fé no coração é que vem o milagre, essa convicção interior, né? De uma palavra de Deus. Pode ser da Bíblia ou pode ser uma palavra de Deus no nosso espírito, né? Há momentos em que você lê a Bíblia e Deus fala muito forte ao seu coração. É o que muitos estudiosos chamam de uma palavra rema, né? E a gente passa a crer naquela promessa de Deus no nosso coração. É uma convicção interior. Então eu não posso duvidar no meu coração, né? Verso 24 aí do mesmo capítulo 11 de Marcos: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Querido, aqui está uma chave. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já receberam. Não é que vocês têm que crer que vocês um dia receberão, mas a minha postura tem que ser de que eu já recebi, de que Deus já fez na minha vida, já está liberado no mundo espiritual, e pela fé vai se materializar na minha vida. Então, querido, não é crer em algo irreal, né? Mas você, na hora que você está orando, você já tem que ter convicção: Deus já me ouviu e Ele já fez na minha vida. Por isso que eu sempre preciso encerrar minhas orações com ações de graça. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já me ouviu, o Senhor já fez na minha vida, o Senhor já fez na vida da minha esposa, o Senhor já fez na vida do meu marido, o Senhor já fez na vida dos meus filhos, o Senhor já fez na vida dos meus discípulos, o Senhor já fez na minha vida financeira, porque eu sei que eu já recebi. Querido, aqui está uma chave. Se você disser um monte, lança-te no mar, e você crê no teu coração, é uma convicção interna, é uma palavra de Deus falada ao teu espírito ou lida aqui na Bíblia. Aí ele diz assim: vá para Deus em oração. E uma vez que você está orando, creia que você já recebeu, meu irmão. Já é seu. Deus já te deu. Parece loucura. Fé e loucura, se você olhar pela ótica natural, são a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem é natural, ele vê quem tem fé como doido. Eu me lembro que o pastor Eibe conta que no começo da igreja tinha pouquíssimos irmãos, e ele falava assim: eu quero pedir essa grande multidão para ficar de pé. E aí, quando a igreja começou a crescer, alguns irmãos chegaram nele e falaram assim: pastor Eibe, eu queria pedir perdão para o senhor, porque na verdade eu pensava que o senhor tinha problemas mentais, quando o senhor pedia para aquela grande multidão ficar de pé e tinha meia dúzia de pessoas na igreja, né? Então a fé e loucura são sinônimos, naturalmente falando. É uma convicção muito forte, irmão. É algo gerado no coração, no interior. E
eu tenho que tomar cuidado, porque há uma diferença entre fé e esperança. Querida, a esperança é a certeza daquilo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, Jesus vai voltar. Quantos aqui têm esperança? Estão esperando a volta de Jesus? E nós sabemos que isso aí, irmão, não tem como fugir. Ele volta. Nós estamos esperando, mas é algo pro futuro. A fé não. A fé é desse exato minuto para trás. É daqui para trás. Já aconteceu. Minha vida já está desse jeito. Deus já operou na minha vida. Isso é fé, querido. Isso é fé. É hoje, é agora. Não é amanhã, não é daqui 1 hora, não é daqui 2 horas. É hoje, porque todas as coisas. Vamos ver o verso 2 de Hebreus capítulo 11. Olha só o grande segredo da existência de todas as coisas. Fala assim, ó: pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Pela fé você vai entender que aquilo que existe não veio a existir de algo que era visível, mas veio do invisível. Tudo antes que se materialize, primeiro acontece no mundo do espírito, no mundo espiritual. E nós precisamos trazer isso para o mundo natural através da nossa convicção, através da nossa fé. É uma certeza, é uma segurança, meu irmão. Você está andando na beira do precipício, mas você está confiante que você não cai. E se você cair, você tem quem te segure e te levante. É Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então eu preciso crer, querido, é hoje. Não é pela esperança que nós recebemos um milagre, mas é pela fé, né? É pela fé. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Capítulo 3, verso 1. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então aqui está bem claro, querido, que a fé não é para todo mundo, né? A fé, uma medida natural de fé, todo mundo tem, mas a fé bíblica, ela não é todos que têm, ela é um dom de Deus. Romanos capítulo, ou melhor, ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. 1:3 diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Então, querido, é possível a fé crescer. Você está entendendo? É possível a fé crescer, e nós precisamos crescer na fé. Crescer em fé, nos desafios de fé. Talvez hoje, para você, de primeira mão, ressuscitar um morto é algo muito, muito, muito desafiador.
Mas você pode orar para alguém que tem uma dor de cabeça e não sara. Você pode orar para alguém que está enfermo, uma enfermidade mais simples, e essa pessoa ser curada, e você começar a orar por outros enfermos até você ressuscitar um morto. Porque o poder já foi liberado nas nossas vidas. Amém? Romanos 12, 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, quem concede a fé, irmãos? O Senhor. Obrigado pelas duas pessoas que disseram Deus. Foi Deus, querido. A fé é um dom de Deus. Agora eu preciso ter muito equilíbrio, porque eu não posso ser país das maravilhas. Eu não posso ter uma fé irresponsável. Um exemplo: não, Pedro andou sobre as águas, eu tenho fé, eu também vou andar sobre as águas. Eu me jogo no rio e de repente afundo, a correnteza me leva embora, eu acabo morrendo. Isso foi fé, irmão? Fala assim, foi tolice. Porque quando Pedro conversou com Jesus, Jesus disse para ele: venha. Ele tinha uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Então, não é porque o A ou o B teve tal atitude de fé que eu votei e vai funcionar comigo. Eu tenho que ter uma palavra de Deus. Eu tenho que ouvir de Deus. Você está entendendo? Quantos estão compreendendo aqui? Porque a fé, querido, é uma convicção no coração de uma palavra de Deus, ou falada no meu espírito, ou através da Bíblia. Da Bíblia. E é diferente quando Deus fala conosco. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de João, um pouquinho antes do Apocalipse. Capítulo 5, verso 4. Que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa... Qual é, querido? Qual é a maneira que nós vencemos o mundo? Pela fé. É pela fé. É pela fé. É por essa convicção interior. Por isso eu tenho que ir para Deus. Eu tenho que buscar. E aonde que eu vou receber a palavra de Deus? Para me crer. Aonde a Bíblia me ensina, irmãos. Fala assim, no trono da graça. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quantos estão compreendendo aqui? Então eu preciso crescer na fé. Eu preciso ir para Deus em toda e qualquer situação, para que Ele me dê uma nova medida de fé. Então é pela fé, querido, que eu vou vencer todas as coisas. É pela fé que eu vou vencer o impossível. É pela fé que eu vou tomar posse do sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós queremos orar nessa tarde. Eu queria chamar os irmãos do louvor.